Alô pessoal, bem-vindo ao canal Físico Brasil, meu nome é Valdir Carvalho. Hoje o nosso vídeo é sobre função composta, como calculá-la. Vamos lá. Definição, né? Dados os conjuntos A, B e C e as funções f de A em B, definida y igual a f de x, definição da função de A em B. E a função g de B em C, definida z igual a g de y. Repara aqui, ó, a função z, g de y, no lugar de y, coloca fx. Então a função z ficaria g composta de f de x. Isso aqui é uma função composta, é uma função dentro de outra função. Existe uma anotação também, z igual a g, ou um ozinho aqui, f. É uma anotação para função composta, que é a função dentro de outra função. Então a de A em C definida por z igual a g de f de x. Vamos para o exemplo prático, porque no exemplo prático a gente vê como obtê-la, né? Y igual a f de x igual a 3x. E g de x é igual a x ao cubo. Como calcular o f ozinho de g? É o f de g de x. Quem que é o g de x? É x ao cubo, é f de x ao cubo. O que faz o f de x? Ele pega, multiplica por 3. Então que está o x ao cubo fica 3x ao cubo. Agora vamos ver o g ou f. Nessa notação, g de f de x é o g. O que é o f de x? É 3x. É o g de 3x. O que faz a função g? Ele pega o 3x e leva ao cubo. 3 ao cubo, 27x ao cubo. Tá aí, né? Simples, né? É uma função dentro de outra função. Outro exemplo prático. F de x é igual a cosseno de x. G de x é x mais 4. O f de g de x é o f... O que é o g de x? X mais 4. O que faz o f de x? Cosseno de x. Então é cosseno de x mais 4. E o g de f de x? É o g de cosseno de x. O que faz o g? Ele pega o x... soma mais 4, é o cosseno de x mais 4, são diferentes. Geralmente, f de g de x é diferente de g de f de x, geralmente, mas vamos ver casos onde são iguais. Ó, f de x, x ao quadrado, em r+, né? A imagem aqui em r+. E o g de x, raiz quadrada de x, para x maior ou igual a 0. O f de g de x é igual a f de x. O que é o f de x? É x ao quadrado, né? Então será o f, o g de x, né? É raiz quadrada de x. Então raiz quadrada de x elevado ao quadrado. O que faz o f de x? Eleva ao quadrado. Então o g de x, só substituir aqui, né? Vai dar x, quadrado com raiz cancela. Vamos calcular o g do f de x. É o g do x ao quadrado. O que faz o g? Ele extrai a raiz quadrada que está dentro. Então é a raiz quadrada do x ao quadrado que é x. São iguais. Observação. A função g de f de x só é definida quando o contradomínio de f é igual ao domínio de g. Vamos ver o contradomínio de f. O contradomínio, que é a imagem aqui de f, é r+. É igual ao domínio de g, que é r+, ó, x maior ou igual a 0. Então, por isso conseguimos fazer essa função composta. Repare que f é inversa de g, né? Y igual a x ao quadrado, outra é g de x é raiz quadrada de x, são funções inversas, ó. Então é a função inversa de x. Então acontece esse caso interessante. O f de g de x é igual a g de f de x para funções inversas, quando f é inverso de g, e vice-versa, g é inverso de f. Mais outro exemplo, e elevado a x em r+. Né? Um contradomínio aqui, ó, é em r+. E o domínio aqui é em r+. G de x é ln de x. Vamos calcular a composta de f de g de x. Quem que é g de x? ln de x. Coloque o f de ln de x. O que faz o f de x? E elevado ao x. Então, e elevado a ln de x. O que é isso aqui?
Isso aqui é uma expressão interessante, e essa propriedade que é usada em resolução de alguns tipos de equações exponenciais. Então essa propriedade é importantíssima. E elevado a ln de x é igual a x. Por quê? Imagina que ln de x é igual a b. Né? ln de x é igual a b. Então, pela definição do logaritmo neperiano, e elevado a b é igual a x. E elevado a b é igual a x, porque você fez ln de x igual a b. Essa é uma propriedade interessante. Caiu na função identidade. G de f de x é g de e elevado a x, que é o ln de e elevado a x. Propriedade dos logaritmos, x passa aqui multiplicando, x vezes ln de e, que é 1, x vezes 1 é x. Repare, x são iguais. E dá na função identidade. Então, f de g de x é igual a g de f de x é igual a x, que é a função identidade, quando f e g são funções inversas. Nesse caso, são iguais. Geralmente são diferentes. Vimos a condição de existência, quando o domínio de, olha lá, o contradomínio de f é igual ao domínio de g. Senão não existe a função. Conclusão. Vimos como calcular a função composta, f de g de x ou g de f de x. Nem sempre elas são iguais, são diferentes. No caso de serem iguais, somente no caso de serem funções inversas. O f é inverso de g, ou g é função inversa de f. E o resultado era a função identidade, a gente viu, né? Cai na função identidade, f de x igual a x. Vimos que a condição de existência de g de f de x, se o contradomínio de f, quer dizer, a imagem de f, contradomínio é o conjunto que ele tem a imagem de f. Né? A imagem é subconjunto do contradomínio. De f é igual ao domínio de g. Essa condição de existência da função composta. Tá bom? É isso aí. Não é difícil calculá-la e vimos como obtê-la, né? Tá bom? É isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Não esqueça de se inscrever no canal. Um abraço.